A paz do Senhor, meus irmãos. É uma satisfação mais uma vez estar reunidos com vocês, ainda que de forma remota, para nós podermos meditar na palavra de Deus. Nós vamos aproveitar que nós estamos aqui na nossa cidade, debaixo de uma restrição de reuniões novamente, mas eu quero dizer que isso não deve ser motivo para pânico. Eu avisei os irmãos que isso ia acontecer, isso vai acontecer muito repetidas vezes aí pela frente, seja por meio do Covid ou por meio de outra coisa qualquer. A nossa confiança está em Deus, nossa vida está nas mãos dele, descanse. Também alertei os irmãos pelo fato de valorizarem os cultos, porque não sabíamos se íamos ter liberdade por mais tempo. Não deu outra. A razão pela qual não voltei todos os trabalhos ao normal foi por isso. Um decreto vem seguindo ao outro e tudo que eu queria evitar era essa decepção, né? Você volta e aí embarreira tudo. Mas mesmo assim, na primeira onda, muitos ficaram solícitos, saudosos da igreja. Quando a coisa acalmou e puderam retornar aos cultos, continuam faltando. Aquilo que eu combati o tempo inteiro aí não é diferente agora. Pode acontecer de uma hora não voltar tão cedo, né? Então, perceba que o mundo está agindo, o espírito do anticristo está agindo para atingir a igreja. Só que está vindo com uma sutileza muito grande. Existe o vírus, existe um grande risco, existem as mortes, essas coisas são inegáveis. Mas também é inegável que por trás disso há uma campanha para desestabilizar a economia da nação e derrubar o governo eleito democraticamente que aí está, do presidente Jair Bolsonaro. Temos que ter essa visão. Então, vamos orar, cumprindo essa parte como cidadãos. Mas o que nos traz hoje aqui não é nada disso. É um assunto muito importante, muito importante. Eu quero falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Esse assunto tem sido negligenciado, deixado para trás em nossas igrejas, mas eu não quero dar um estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu quero, em caráter especial, me dirigir aos nossos queridos irmãos cessacionistas, aqueles calvinistas que acreditam que a era dos dons espirituais e destas manifestações de poder do Espírito Santo cessaram, que não há mais dom de línguas, que o batismo com o Espírito Santo acontece na vida de todo crente, aceitou Jesus e já está batizado com o Espírito Santo. Então eu quero, nessa live, não quero provar nada para vocês. Eu só quero mostrar para vocês a fonte da nossa fé pentecostal. Sim, porque vocês atacam muito a nossa fé pentecostal. Vocês pegam diante de Deus, brincando, escarnecendo dos nossos cultos pentecostais. Infelizmente, ao longo da história, a doutrina pentecostal foi sendo deixada de lado e grupos, os mais variados, causados por dissidentes das próprias igrejas pentecostais, montaram verdadeiros movimentos chamados espirituais, que de espiritual não tem nada, e com esses movimentos deturparam a doutrina, abandonaram a ortodoxia cristã e instalaram cultos de loucura, de mentira, de heresia, um pavor. Mas existe a doutrina e ela é séria. Vocês não creem, é um direito que vocês têm, como o ateu tem um direito de não crer em Deus. Eu respeito a crença, o modo de vocês crerem, apesar de que para mim não serve. Em muitas das coisas, em muitas outras servem. Eu admiro muito os nossos irmãos calvinistas, admiro muito a doutrina calvinista, não sou arminiano ferrenho, não sou mesmo, tenho muito mais no meu coração a inclinação à doutrina calvinista do que a arminiana. Porém, este aqui é um ponto inegociável, porque eu não posso negar a Jesus e não posso negar aquilo que eu mesmo experimento na minha vida. Então eu queria
mostrar para vocês a origem, a gênese, a fonte da nossa crença no batismo com o Espírito Santo. Não como uma coisa comum, mas como uma coisa especial de Deus. A vocês dizem assim, é uma segunda experiência. É claro que é uma segunda experiência, mas ela só é facultada a quem já se converteu. Então, ela é para os convertidos, não é para o mundo, é para a igreja, é para você. Mas vocês não conseguem acreditar, vocês se agarraram às tradições de vocês, que nada, né? Eu até entendo o motivo, vocês têm medo que a igreja de vocês perdesse o controle, como a maioria dos pentecostais perderam. Eu entendo isso, mas elas perderam esse controle porque pararam o ensino. E vocês são excelentes, excepcionais mestres das Escrituras. Então, aliando o vosso zelo com o ensino ao poder pentecostal, teríamos uma igreja poderosa e maravilhosa. Então, eu quero começar em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 39, para começar a mostrar para você de onde tiramos isso. Aí você vai entender o porquê de nós crermos nisto. Quanto ao aceitar ou não, aí é problema seu, eu não estou nem um pouco interessado em convencer você de aceitar ou não, se entre você e Deus é um particular seu. Eu só quero fazer você entender, para você respeitar a doutrina pentecostal. Então, vamos comigo aqui, Atos 2, versículo 1 a 39, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: O que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso
dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E aí segue o texto com tudo aquilo que vocês estão habituados a ouvir. Mas vamos então ao que nos interessa. E no verso 37, retoma comigo aqui, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos pela Tua palavra, pedimos que a Tua bênção recaia sobre a vida de todo aquele que vai ouvir essa mensagem e que possam, Senhor, enxergar essa linda doutrina. Aqueles que quiserem crer, que tiverem um coração predisposto à fé, vão acreditar e serão batizados com o Espírito Santo, receberão esses dons para trabalhar na Tua obra e glorificar o Teu nome. Aqueles que quiserem permanecer nas suas vidas cômodas e nas suas teologias mortas, que assim o façam. No entanto, que aprendam a respeitar essa doutrina que saiu da Tua palavra e não da cabeça de teólogos pentecostais. Por tudo isso, te dou graças em nome de Jesus. Amém. Vamos então aos fatos. Eu quero argumentar com você acerca do seguinte. Primeira coisa, vamos contextualizar isso aqui. Essa doutrina ela não surgiu como uma moda. Ela era um ensinamento que já existia no meio dos judeus, porque Deus, 9 séculos antes de Jesus se manifestar em carne, ele usou o profeta Joel, que profetizava na parte sul da Judéia. Era um homem que a Bíblia não fala muito sobre ele, não temos muitos dados sobre a vida do profeta Joel, só sabemos que aproximadamente ele atuou por volta de 830 a.C., portanto, o século IX a.C., e que provavelmente vivia em Jerusalém, uma vez que no seu livro, é muito pequenininho, mas a gente percebe uma grande familiaridade com as coisas do templo. Então isso leva, pela lógica, a deduzir que ele vivia em Jerusalém por estar muito familiarizado com aquela rotina da frequência do templo e também dos ritos que ali se faziam. Então eu quero ver com você inicialmente alguns pontos. Primeiro, Joel ele profetizava uma mensagem escatológica. Era uma mensagem para o fim dos tempos, uma mensagem de juízo, como Deus falou que faria um juízo sobre Israel, caso Israel não se convertesse. E no próprio livro, depois você lê na sua casa aí, você vai perceber que há um conhecimento que Deus deu a ele, Deus fala aí, a respeito deles endurecerem o coração para as coisas de Deus. E nós sabemos, pelo desfecho histórico, que o Israel de Deus hoje não é o Israel histórico, é a igreja. Nós cremos assim, vocês
sensacionalistas também creem assim. Então, a igreja estaria vivendo nos últimos dias para que Deus então desse a ela uma ferramenta para atravessar esses últimos dias. E aí Deus vai fazer uma promessa para esses últimos dias. O que a nossa teologia arminiana e a vossa teologia calvinista ensina a respeito dos últimos dias? A mesma coisa. Os últimos dias, eles abrangem desde a primeira vinda até a segunda vinda. Esse interregno, que hoje está com um pouco mais de 2000 anos, é o período que nós entendemos como os últimos dias da humanidade. Haverá, sim, um que será o último dia dos últimos dias, que é quando então Cristo virá e estabelecerá o seu tribunal de juízo e julgará os ímpios. E, ao fazer isso, já arrebatou a igreja. Então, nós temos que entender que essa expressão, últimos dias, que aqui parece como o dia do Senhor, né? Ela aponta, primeiro, para um dia de julgamento de Deus, isso lá no futuro. Segunda coisa, ela aponta para um julgamento das nações estrangeiras, aquelas que não conhecem a Deus. Terceiro, para a purificação e restauração do povo de Deus pelas vias do sofrimento. É, portanto, uma mensagem escatológica. Tá? Então, para nos preparar para esse desfecho dos últimos dias, que são os que nós estamos vivendo hoje, e vivendo já, acredito eu, a parte final desses últimos dias, a qualquer instante a grande tribulação vai estourar na nossa frente aí, está tudo preparado, o palco está sendo montado direitinho para isto. Então, de modo que estamos vivendo esses últimos dias, com todas aquelas perdições que foi predito pelos profetas. Aí é que está, o Israel de Deus, a igreja, o povo de Deus, do qual fazemos parte, eu e você, está dentro desse contexto. Então, Deus vai e usa o profeta Joel, depois de um capítulo inteiro e meio falando sobre juízo, cobrança, punição, dificuldade. Depois de tudo isso, ele faz um recorte no versículo 37, e aí ele começa a dizer, aliás, 27, começa a dizer algo que para nós é muito significativo. Aí nós vamos ver aqui, Joel, capítulo 2, versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, esse Israel que vai ser a igreja, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Povo de Deus, seja ele o Israel histórico, ou seja ele a igreja, que é o Israel espiritual, nunca mais será envergonhado. Nunca mais passará por humilhações diante dos anjos, dos demônios, do mundo inteiro. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, essa promessa foi feita em um contexto de alerta quanto ao final dos tempos e aos juízos divinos. E os judeus esperavam por essa promessa. Isso era tão conhecido que você vai ver aqui na Bíblia agora. Vejam bem, João Batista, vamos lá em Mateus, capítulo de número 3, Mateus 3:11. Vamos aqui. Mateus, eu quero que você acompanhe comigo, para depois não ficar com aquela falácia, vocês fazem malabarismo teológico. Eu não faço.
Vocês é que fazem por querer provar que Deus agora é um velhinho segurado do INSS. Está aposentado, não pode batizar com o Espírito Santo mais, não pode fazer milagre, né? Mas na hora que vocês estão doentes, que Covid garra, que desemprego bate, entra uma fé no coração medonha de vocês, né? É isso aí que eu falo. Aí é o motivo da igreja de vocês ser raquítica e nanica. Exatamente isso. Que se aliasse essa ortodoxia, esse apego que vocês têm à Escritura, que é uma lição para nós. Pentecostal é relaxado nisso aí. Se aliasse isso à fé na Escritura, de crer, não é só entender, interpretar, fazer exegese, hermenêutica, dar um show de teologia e de hebraísmo, de conhecimento grego e de não sei mais o que, mas coração vazio, 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 vazio. Se aliasse, vocês seriam uma bomba, mas é por isso que a igreja de vocês não cresce, né? E a igreja pentecostal, ainda que tem um montão de dinheiro, não para de crescer. E no meio dela, Deus está restaurando pastores que estão voltando a ensinar a doutrina pentecostal como era antes, com temor, com tremor, com reverência, com um culto sadio diante de Deus. Depois a gente entra nos detalhes. Detalhe de falar em língua, detalhe de profetizar, detalhe de falar um monte de gente, de desorganização. Isso é uma outra história. Eu só estou querendo, nesse primeiro contato, mostrar a você de onde tiramos a nossa doutrina. Aonde depositamos a crença no batismo com o Espírito Santo para os nossos dias. Só isto. Então, confere comigo. Mateus 3:11. Palavras de João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lá em Marcos 1:8, o mesmo registro é feito. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Marcos 1:8. Espera aí, moço. Meu aplicativo que de hora não funciona. Marcos 1:8. Bota mais e pula. Marcos 1:8. A mesma coisa, a mesma cena, a mesma descrição. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isso é Marcos. Lucas 3:16. Ah, mas é chato, é cansativo. Mas eu não posso deixar que você me acuse de inventar nada. Vocês vivem acusando a gente. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, os três evangelhos sinóticos concordam em registrar essa mesma passagem. Não é à toa, tá? Não é à toa. E não vem querendo dizer aqui que esse batismo com o Espírito Santo é porque a pessoa aceitou Jesus, não, que isso aí é um remendão que vocês fazem. Vocês tiram isso da cartola, como algumas coisas vocês tiram também, entre elas a aposentadoria de Deus. Mas olha só, para mostrar a relevância deste assunto, o qual os senhores morrem de medo, não sei porquê, ainda tem João, capítulo 1, versículo 33. Olha só, a mesma cena. Estou sendo cansativo de propósito. Aí vem, e eu não o conhecia, João falando, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vos desceu o Espírito Santo, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então esse batismo com o Espírito Santo, tem uns que gostam de criar uma polêmica, batismo no, batismo com. Batismo no Espírito Santo, toda vez que todo crente que é novo, que aceita Jesus de coração, ele já está imerso no Espírito Santo. Verdade, cremos assim também. Batismo com o Espírito Santo é uma outra coisa, uma outra promessa. É muito específica para vocês quererem embutir uma dentro da outra para disfarçar a incredulidade de vocês. Então vejam bem, os sinóticos concordam sobre esse assunto e João também. É raro uma passagem
que ocorra nos sinóticos e em João também com a mesma clareza. Então, veja a preocupação que nós temos, que o Espírito Santo teve de trazer esse conhecimento para nós. Então, seguindo o raciocínio aqui, essa promessa que foi confirmada aqui por João Batista, o próprio Jesus vai reafirmar essa verdade. Vamos lá em Atos 1 e 5. Atos 1 e 5. Jesus falando, né? Está ressuscitado, está se preparando já para ir para o céu. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha só. Agora raciocina comigo aí, você que é bonitão, geladão. Olha só. Se o batismo com o Espírito Santo fosse a mesma coisa que a conversão, ou todo crente que se converte automaticamente, aquilo já é o batismo com o Espírito Santo, Jesus não estaria falando como falou. Olha em que tempo os verbos estão, olha o sujeito da oração, preste atenção nisso. Porque, na verdade, João batizou com água. Ele agora remete lá ao batismo do Jordão, e quando João anuncia essa promessa na beira do Jordão. Tá? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus está ali sobre o Monte das Oliveiras, pronto para ascender ao céu, e recomendo que eles fiquem em Jerusalém, versículo 8. Até que do alto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ora, eles não eram convertidos? Eram. Eles já não eram batizados? Eram. Então, se eles já tinham sido batizados do Espírito Santo, não precisava Jesus dizer que eles seriam batizados não muito depois daqueles dias, e muito menos reforçar, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A palavra virtude aí, ela pode ser traduzida como poder do Espírito Santo, porque o que está lá no original, o dunamis, né, é o poder de Deus. Também exousia é outra palavra que quer dizer poder, mas às vezes também pode ser traduzido como governo, governador e etc. Bom, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém como Judéia e toda Samaria até os confins da terra. Então, vamos lá. Joel prometeu, João resgatou a promessa e anunciou publicamente. Jesus confirmou a mensagem de João, que se referia ao cumprimento da promessa de Joel, e reforça ele mesmo aqui no versículo 8. Então, está aí a promessa, feita pelo próprio Jesus. Só isso já devia bastar, mas não. Aí vocês inventaram, pegam esses concílios, enche lá há séculos atrás, um monte de velho barbudo na sala, e aí começa, tirou muita coisa boa, ajudou muito, tudo bem. Mas aí alguém lá resolveu inventar, depois fala que vocês não inventam, que aquilo era só para o dia dos apóstolos. Que coisa incoerente, que coisa incoerente. Aqui não está dizendo nada que é para apóstolos, está dizendo que é para o povo. Mas vocês querem matar a ação do Espírito Santo, prejudicando vocês mesmos. Vamos seguir o raciocínio. Então, Joel falou, João confirmou, Jesus reafirmou. Aí vem o apóstolo Pedro, em Atos 11, 16. Que mesmo. Vamos comigo lá. Atos, capítulo 11. Você, irmão, que não é incrédulo, vai juntando isso aí, que você vai descobrir que você só não é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, porque você não quer. Porque na hora que você acreditar nisso aí que eu estou falando hoje, você vai descobrir que é para você. Aí, meu filho, deixa Deus te usar, tá? Mas nós vamos dar mais detalhes em outra live. Essa aqui é só para os irmãos sensacionistas, que acharam que o Espírito Santo está aposentado pelo INSS, tá bom? Então, vocês vão pegando a rebarba aí. E lembrei-me, Pedro falando, foi apóstolo de Jesus, não foi dos velhos barbudos lá da reforma, não. É apóstolo. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse:
João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É uma doutrina, é um ensinamento. Então, como não crer nisso daí? Então, recapitulando para você, geladão, coração de gelo, Antártida. Olha bem, Joel, Deus usou e falou através de Joel. João Batista confirmou, Jesus reafirmou. Agora vem o apóstolo Pedro falando a mesma coisa. Em Efésios 1:13, uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. Está quase tudo dando hoje o capítulo 1. Veja bem, para você ver que isso é uma doutrina. E não é para os apóstolos, nem para a era apostólica, é para a igreja. Só se a carta aos Efésios era para algum apóstolo que estava lá em Éfeso, né? Aí vocês, a sabedoria de vocês, aí ela não fala nada, né? Para com a hipocrisia. É porque tem um motivo para isso aí, eu vou explicar por que vocês correm isso aqui. Bom, o 12 para contextualizar. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que primeiro esperamos em Cristo. Em quem, então está se referindo aqui a Cristo, o sujeito dessa oração aqui, Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido no evangelho da salvação, que fala de Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo é a confirmação do Espírito Santo da nossa vida. Todo convertido tem isso. Mas o Espírito Santo da promessa, que promessa é essa? A qual está sendo referida aqui desde o início. Por Joel, por João Batista, por Jesus, pelo apóstolo Pedro, agora pelo apóstolo Paulo. Tá bom? Muito bem. Vamos analisar agora o cumprimento dessa promessa. Para poder matar de vez esse papinho de que era só para aquela época. Vamos ver. A dúvida dos judeus. Lá em Atos, voltando lá no livro de Atos, capítulo de número 2, nós vamos ver aqui no versículo 7, ó, os judeus tendo dúvidas. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são todos galileus, esses homens que estão falando conosco. Então, eles terminam no versículo 13, dizendo, estão cheios de cachaça, cheios de mosto. Irmãos, a mesma zombaria vocês fazem com a gente, vocês sensacionalistas. Eu sei que tem muita maluquice no meio da igreja pentecostal, principalmente do pentecostalismo. O que é o pentecostalismo? É a deturpação, desvio doutrinário dos pentecostais. Nem todos desviaram, por isso que ainda tem a doutrina pentecostal. Então, esse desvio para o lado da heresia, do emocionalismo e do misticismo, aí bagunçou, vira uma loucura, aí eu concordo com vocês, é uma coisa de dor de mesmo. Mas parece até que dá bêbado realmente. Mas, cuidado para você não zombar de uma doutrina santa e tão séria como esta. Você pode criticar, sim, os que abusam e deturpam essa doutrina, mas dos que levam a sério isso, são homens e mulheres de oração, de jejum, que Deus tem usado para transformar a vida de milhares. Cuidado para você não pagar o preço, tá? Então eles zombaram, como você zomba também. Mas eu acredito, a partir de hoje, não. Então eles tinham dúvida, como você tem dúvida também. Aí vem a explicação do apóstolo Pedro, no versículo 14 ao 18. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou sua voz e disse, homens judeus de todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Estes irmãos, os sérios pentecostais, não estão brincando, não estão malucos, tá? Como vocês pensam, como sendo já a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e o restante é o mesmo contexto de Joel, dos prodígios e sinais. Bom, então, Pedro explica que aquele fato, aquele evento, aquela experiência que eles estavam passando por ela e o povo testemunhava, era o cumprimento, ou o início do cumprimento, perdão, do derramar da promessa do Espírito Santo. Mais uma vez lembrando, não é possível confundir o crente que é cheio do Espírito Santo no ato que aceita Jesus com o batismo com o Espírito Santo. Por isso que o contexto está mostrando que são todos para receber, é porque já creram e a maioria já tinha sido até batizado nas águas, como você viu aí na carta aos Efésios. Muito bem, então a explicação do apóstolo Pedro, ela vem de encontro à nossa necessidade, à nossa explicação. Aí olha só, se você tem dúvida, a partir de hoje você não vai ter mais. Leia os versículos que eu estou pontuando aqui, esquece a tradição da sua igreja, esquece um pouco o que é ensinado e tenta ver com bons olhos. Não entra olhando com defeito, não. Não entra lendo o texto lembrando dos loucos que você vê nas igrejas ditas pentecostais. As nossas igrejas pentecostais, até na Assembleia de Deus mesmo, tá ficando tudo doido. Então, porque abandonaram o ensino bíblico e caíram para o lado da emoção, do prazer e da prosperidade, o que é dinheiro. Aí eu concordo com vocês, aí estão certos. Bom, vamos ver, para terminar a live de hoje, o alcance dessa promessa. Vocês dizem que era só para os apóstolos. Os velhinhos de barba tiraram de dentro da barba, assim, igual o Capitão Caverna fazia aí num desenho que passava nos anos 80, tirava monstro, dragão, tudo de dentro da barba. Os seus teólogos puritanos também, dentro daquele barbão deles, eles tiraram a ideia de que Deus se aposentou. Isso é só para a era dos apóstolos. Isso cessou depois. Lá em Coríntios 13 diz que havendo profecia cessarão. Está falando do desfecho histórico lá dos últimos dias, do céu, tá bom? E não dos últimos dias que nós estamos nele. Então, vamos ver o alcance, era só para os apóstolos mesmo ou não. Vamos lá, olha o que você está perdendo aí. Atos 2:39, vamos lá? Vou ler o 38 só para contextualizar. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí vem o verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vamos analisar isso. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ali naquela época, na era apostólica, tá? Que eles estavam ali. Todos aqueles, quem vivia naquela época, naquele tempo, naquele aiô de Deus ali. Aí ele continua dizendo, a vossos filhos, ou seja, as gerações que viriam depois deles. E a todos os que estão longe, inclusive aqueles que estavam na diáspora, espalhados. Você sabe, inclusive, que a primeira carta de Pedro é voltada para o pessoal da diáspora e parte dos hebreus, da carta dos hebreus também. Então, mesmo quem está na diáspora, e longe também no tempo histórico, você pode interpretar assim. E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Tantos quantos Deus vier chamar. Tantos quantos. Não tem limite para o alcance desta promessa. Ela só vai cessar realmente no dia em que Cristo arrebatar a sua igreja. Porque aí não vai precisar mais
das ferramentas espirituais que essa promessa traz em seu bojo para o uso da igreja, como a gente vai ver numa outra live. Então, veja bem, era para o pessoal daquela época, para os filhos, para todos a sua descendência e tantos quantos Deus vier chamar. Isso engloba nós. Tantos quantos. Aí o velho barbudo inventou um lugar lá para ele cortar o que Deus está falando. Tantos quantos. Não, velho barbudo. O Papai Noel da Reforma quer que para o batismo. Sabe por que muitos não ensinam sobre batismo? Não é só por causa de medo, de descontrolar. Se manter o ensino bíblico e a ordem, vai bem, como era a Assembleia de Deus lá no passado. Mas se descuidar do ensino, aí se instala realmente um ambiente difícil. É só ensinar. Mas, olha bem, o maior medo que vocês têm é porque a pessoa, para buscar o batismo, e principalmente depois de batizado, ele se sente compungido, estimulado a uma vida de oração. Ele abandona aquela cervejinha que vocês adoram tomar, tá na moita, né? Lá no culto, cheio de ortodoxia, cheio de rito, cheio de uma reverência postiça, um verniz religioso lindo, brilhoso, mas é uma casquinha fininha de hipocrisia, né? Mas a Heineken, a Baden-Württemberg está guardada, a Braminha, né? Tá moitada na geladeira. Chegou do culto, verãozão, estão chupando a caveira lá. Então, chapando o coco. Não quer abrir mão dessas coisas. E você automaticamente é compungido pelo Espírito que te batizou ao Espírito de santificação abandonar essas coisas. Alguns de vocês cantam em corais, são maestros, professores de grandes faculdades teológicas, mas fumam cigarrinho, cachimbinho. Tem uns que eu conheço que até a erva do capeta ele dá um pauzinho para falar que é para distrair a mente. E depois vem querer acusar o pentecostal. É por isso que vocês não querem abandonar essa vida confortável de poder ficar um pezinho lá na Babilônia, outro em Jerusalém, é que não querem pagar esse preço, se abster. E esse batismo, automaticamente, o Espírito compunge, te dá força para resistir. Mas não quer abrir mão desses prazeres carnais. A verdadeira história é essa daí. Já viu algum deles, algum reformado, passar a noite no monte orando, clamando a Deus? Não que o monte fosse alguma coisa, mas até mesmo na igreja. Se gostar de uma vigília, de um jejum, não, o sacrifício era para aquela época. Então, um sacrifício para salvação, sim, mas atos consagratórios, exercícios não de santificação, mas de oração, de disciplina na presença de Deus, o Espírito compunge a pessoa a fazer isto. Então, meu querido irmão, entenda que a promessa é para você. E você, irmão, que é pentecostal, não é batizado, veja bem esse estudo com calma, reprise ele aí. A promessa diz respeito a você. Deus não tem filhos prediletos. Aí ele só batiza pessoas que ele vai chamar para o ministério. Aí ele só batiza... Não tem. A promessa é para todos. Todos quantos. Ou tantos quantos. Não há limite. Atravessa o tempo e o espaço. Esse papinho de que cessou, que parou, não. E depois numa outra oportunidade nós vamos ver a questão das línguas estranhas. Diferença entre as línguas como dom e língua como evidência do batismo. O que é uma língua dos anjos, a língua estranha, e o que é um dom de língua que pode ser língua de nações, como vocês viram aqui no caso do primeiro batismo. Enfim, durante toda a era da igreja, esse movimento aconteceu e ele continua vivo até o dia de hoje e à sua disposição. Que Deus te abençoe e que essa live sirva para trazer poder para a sua vida. Porque, meus irmãos, sejam arminianos e calvinistas, são todos irmãos.
Um não é melhor do que o outro. Se as teologias derem a mão naquilo que é possível, nós vamos conseguir nos preservar. Vamos vencer essa batalha. Vamos andar junto naquilo que é possível, é claro. Mas eu quero que você tenha poder de Deus na sua vida. Mesmo calvinista, há muitos de vocês que estão convictos que nós cristãos, seja calvinista ou arminiano, precisamos do poder do Espírito Santo para vencer esses últimos dias. Isto é concordância na boca de pastor Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, Augusto Nicodemos e outros pregadores calvinistas que nós tanto amamos e admiramos. Então, não perca o bonde da história. Repito, você pode não aceitar, mas eu não estou querendo te convencer a você virar um pentecostal, não é isso. Primeiro, eu estou tentando fazer com que você respeite a nossa fé, sabendo de onde nós tiramos a nossa crença. E segundo, você for inteligente, você vai aproveitar e vai querer esse bem na sua vida e vai receber. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai querido, te adoramos mais uma vez, porque o Senhor é bom e a tua palavra permanece para sempre. Que o teu Espírito possa falar em cada coração profundamente através desta mensagem. E que possamos entender para podermos nos revestir com essa panóplia, essa armadura espiritual tão forte para resistirmos aos ataques do diabo nesses últimos dias. Abençoa com paz a tua igreja, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E quanto a mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.